Olá pessoal, você está na República do Santos e hoje muito feliz, né? O Santista está feliz, né? Depois de se livrar do rebaixamento lá contra o São Bento, hoje uma bela vitória contra o Boca Juniors em casa, né? Que é sempre revigorante, né? Até porque a gente já se considerava, a grande maioria já se considerava praticamente fora da Libertadores, né? Mas o Santos fez um jogo hoje muito mais de raça do que de técnica, né? A gente não pode esquecer que o time do Santos está muito cansado, vem aí direto, é 2 dias, 3 dias, 2 dias, 3 dias e tem jogo, e isso obviamente começa a pesar muito. No final do jogo, então, quando falta 20 minutos para acabar o jogo, na cabeça dos jogadores faltam horas, né? E você vê que a perna pesa, a técnica vai para o espaço e é chute para onde o nariz está virado. Mas o Santos começou o jogo até com o mesmo time que jogou contra o São Bento. Novamente eu volto a dizer que o Diniz, ele é um técnico, ele prioriza toque de bola e tudo, mas ele é um técnico ofensivo, né? Eu preferia ter entrado com 2 volantes, mas novamente o Santos entrou apenas com um volante, com o Jean Mota e com o Pirani armando o jogo e o Balieiro atrás, né? Eu acho que o Jean Mota é um pouco fraco marcando, o Pirani também, mas o Pirani acho que corre mais que o Jean Mota, enfim. Mas o time do Boca o jogo começou equilibrado e o time do Boca um pouquinho melhor com o Santos, dando umas pontadas mais agudas que o Santos jogando em casa estava fazendo prevalecer o fator casa, porque precisava ganhar, mas não conseguia ser efetivo contra a defesa do Boca, né? Criou poucas chances de gol, apesar de ter circulado muita bola. O Boca, quando chegava, era mais perigoso, né? Inclusive o Tevez perdeu um gol cara a cara com o João Paulo, um gol que ele, pelo jogador do nível dele, é muito raro de perder, mas para nossa sorte perdeu. E o Santos foi se aconchegando no jogo, foi se acomodando no jogo, foi criando autoconfiança, a molecada foi tocando mais a bola, jogando com calma. E o primeiro tempo foi passando assim, quando todo mundo esperava um primeiro tempo terminando 0-0, uma bela enfiada de bola. Lembra que eu falei para vocês no último vídeo que os jogadores precisam passar, precisam dar opção de passe, lembra? E lembra que eu tenho reclamado do apoio dos laterais? Você veja, parece que eu estava prevendo, né? Hoje quem deu a bola para o Caio Jorge, quando ele fez o facão, caiu para a direita, se deslocou sendo opção de passe, e ele errou até o centro. Eu acho que ele jogou para o meio da área esperando que alguém entrasse, mas a bola passou por todo mundo, e outro lateral chegando na frente, que foi o Felipe Jonathan, que há muito tempo não fazia um gol, há muito tempo não conseguia ser efetivo no ataque, fez um belíssimo gol até, ele teve calma de driblar, cortar o lateral no contrapé dele, e o zagueiro no contrapé escolheu o canto e com calma abriu o placar em 1-0, gol esse que seria o gol da vitória do Santos. Mas esse gol deu mais calma para o time do Santos, né? Deu mais autoconfiança, deu ânimo. O time estava meio em cima da corda bamba. Pô, nós ganhamos do São Bento, será que do Boca a gente consegue? Se empatar hoje aqui, estamos praticamente fora. Enfim, o time foi levando e terminou o primeiro tempo já numa situação de mais superioridade que o Boca. O Boca já ficou um pouco desesperado com o gol, já não conseguia ser tão efusivo, já começaram a virar argentino, né? Porque a Argentina é assim, quando eles estão ganhando, eles são os caras mais educados, mais gentis do mundo, mas quando eles começam a perder, é cuspe na cara, é areia nos olhos, passam a mão na tua bunda, eles fazem o diabo. Eles não têm o mínimo escrúpulo. E isso é uma característica cultuada dentro do futebol argentino, né? E outra coisa que a gente também precisa ressaltar é como a Libertadores é um campeonato violento, né? Os juízes não se impõem, vale tudo no jogo, seja o que Deus quiser, e lamentavelmente tem-se muito mais violência do que futebol. Mas essa é a realidade do campeonato e não somos nós que vamos mudar, né? Se a própria Conmebol não policia isso, é assim que vai ser. A Libertadores vai ser um campeonato de garra, muito mais de garra, muito menos de futebol e muito mais de vontade, porque a gente vê cada coisa absurda, né? Outro detalhe a se ressaltar
é que teve uma jogada no primeiro tempo que eu fiquei na dúvida, mas achei que foi pênalti. Na primeira passada eu fiquei na dúvida, mas depois olhando na câmera lenta, achei que o Caio Jorge sofreu um pênalti numa bola que ele poderia ter batido de chapa e feito o gol. Mas não tem VAR nessa fase da Libertadores, o jogo seguiu, porque o juiz só dá uma fratura exposta, né? E foi assim que o Santos foi para o segundo tempo. Do segundo tempo não houve mudanças, o Boca veio obviamente para cima, porque para eles não interessava o resultado. O Santos começou a se fechar mais atrás, fruto desse leve cansaço que o time começou já a sentir no começo do segundo tempo, e sair nos contra-ataques. Acabou até criando algumas situações perigosas, e um pênalti também numa jogada do Caio Jorge, que para mim hoje foi um grande destaque do jogo, apesar dele não ter feito o gol. Ele foi um jogador que correu demais, se dedicou demais, aprontou demais, incomodou demais a defesa do time do Boca. E no lance que, se tivesse VAR, obviamente ali seria o pênalti que poderia determinar com mais tranquilidade a vitória do Santos, um 2-0. O Santos foi conseguindo se conter a impetuosidade do Boca, que pouquíssimas vezes chegou com perigo à frente, pois o Santos já não estava saindo mais. O Santos não teve, foi a calma e um pouco de pulmão para no segundo tempo fazer um gol de contra-ataque, como o Boca fez lá contra a gente. Quando o Santos era mais dono do jogo, quando o Santos estava mais em cima lá na Bomboneira, eles acertaram um contra-ataque e praticamente ali mataram o jogo. O Santos não conseguiu isso, mas por um outro lado conseguiu se segurar, aguentar a pressão do Boca. Aí o técnico Diniz, que hoje estreava, talvez tenha feito muito pouco, mas teve a estrela de estrear com sorte, foi expulso juntamente com o técnico Mariângelo Russo lá do Boca. Alguma discussão ali, não sei exatamente o que houve. E no segundo tempo o Santos começou a já jogar para segurar mais o jogo, né? E as substituições provam isso, né? O Ângelo meio que... O Ângelo não jogou bem hoje, mas acho que ele levou alguma pancada no tornozelo. Entrou o Matos no lugar dele, mais preocupado em ficar do que em subir. O Matos é um jogador que tem mais versatilidade, pode ser lateral e pode ser jogar como atacante. E a partir daí o Santos começou a muito mais enrolar o jogo do que jogar bola. E tentando esperar uma jogada de contra-ataque que pudesse definir o jogo. Depois foi colocado o Copete na lateral esquerda, já que o Felipe Jonathan se encontrava muito cansado e o time do Boca começou a cair muito pelo lado direito. Aí já sob o comando do Marcelo Fernandes, o time, né, provavelmente com orientação junto com o Diniz, o Santos foi controlando o jogo e depois acabou fazendo algumas substituições que eram mais para gastar tempo, que foi o Kevin Maltos entrou no lugar do Pirani quando faltava muito pouquinho tempo para acabar o jogo, o Santos mais enrolando do que jogando, e assim o Santos conseguiu a sua segunda vitória na Libertadores, que dá um alento que o Santos agora vai ter 2 jogos fora, né? O primeiro é contra o Strongest, lá na Bolívia, e depois contra o Barcelona, lá em Guayaquil. 2 jogos difíceis, o da Bolívia principalmente pela altitude, e em Guayaquil porque o time do Barcelona parece momentaneamente ser o melhor time dessa chave aí. Parece. Vamos ver como é que continua o futebol deles nos próximos jogos. Acho que eles jogam amanhã, ou não sei se era agora à noite ou amanhã, o jogo entre Strongest e Barcelona, e esse jogo seria na Bolívia. Seria espetacular se o Strongest ganhasse, né? Mas acho difícil porque o time do Barcelona é muito qualificado. Quanto à individualidade, o Santos, João Paulo, às vezes que foi chamado, jogou bem, sempre muito bem com a mão, sempre muito duvidoso com o pé. Eu acho que o João Paulo deve evitar jogar com o pé. O Pará, muito determinado, se apresentou muito no jogo, teve o mérito de fazer assistência do começo da jogada do gol do Santos, mas ainda muitas vezes confunde raça com violência. Às vezes eu tenho algumas dúvidas em relação... Eu ainda nem sei se eu gosto ou se eu não gosto do Pará, mas a gente não pode negar que ele é um jogador determinado. Kaique e Luan Pérez foram muito bem hoje, cortaram tudo, não deram tempo do time do Boca respirar,
jogaram muito bem, as bolas aéreas que o Boca explorou muito foram muito bem cortadas. Felipe Jonathan oscilou bons e maus momentos, mas teve o mérito de fazer um belo gol, né? O Balieiro eu acho que está muito restrito jogando sozinho como volante, muito restrito à marcação, isso dificulta muito. Jean Mota e Pirani não foram boas figuras no time, não conseguiram criar grandes jogadas, que era a maior função dos dois. Na frente, o Ângelo fez novamente uma partida ruim, não foi bem o Ângelo, foi substituído, não sei se por contusão, mas tecnicamente não estava bem, o Ângelo não está bem, ele não sabe ainda o que fazer com a sua técnica. É um jogador de técnica, mas ele não consegue transformar a técnica em situações de gol, como ele fez, por exemplo, contra o São Bento. Ele tem capacidade de fazer aquilo 5, 6, 10 vezes no jogo. Só que ele vem com a bola, ele está baixando a cabeça, ele não sabe o que fazer com ela, não sabe se passa, não sabe se cruza, não sabe se dribla e acaba trombando com o adversário e perdendo a bola. O Caio Jorge, para mim, foi o melhor jogador do jogo, não pelo que ele fez, mas sim pelo que ele não deixou o Boca fazer, porque ele foi chato pra caramba, incomodou a saída de bola do Boca, foi briguento, raçudo, o tipo de jogador que enche os olhos nessas partidas onde a garra vale muito mais que a técnica. Ele não é um primor de técnica, nem nunca vai ser, mas ele é um jogador muito determinado, que procura muito gol e sua até o último minuto essa camisa e a torcida gosta disso. Lucas Braga bem, talvez a melhor opção no ataque do Santos, mas não jogou tão bem quanto jogou contra o São Bento. Mas é um jogador vertical, é um jogador que pega a bola, vai para cima e tenta sempre estar ganhando o jogo. O Copete entrou mais para segurar o resultado, pouco participou, mas as bolas que caíram por ali ele conseguiu incomodar bastante. O Madison ficou meio sumido do jogo, não apareceu muito, né? E o Kevin Malto jogou praticamente 1 minuto e meio, 2 minutos, não vou nem avaliar a atuação dele. Fernando Diniz mudou muito pouco a forma de jogar do time, praticamente o time jogou como jogou contra o São Bento, depois o Marcelo Fernandes deu continuação, e acho que agora vamos torcer para o Diniz conseguir impetrar o seu sistema de jogo e o Santos sair dessa fase ruim que parece que está terminando, graças a Deus. É isso aí, você esteve na República dos Santos e aqui você não perde nunca. Eu sou Ricardo Pérez, deixe seu comentário aí, participe, venha com a gente, chame seus amigos, principalmente os santistas, para participar do canal. Pode ser torcedor de qualquer time, desde que não provoque confusão, mas procure participar sempre com elegância, com categoria, deixando a sua opinião e sem briga, que briga já chega, acho que a vida apresenta pra gente. Grande abraço e até o próximo Jogo do Peixe.